A liberdade nem sempre volta de uma vez. Às vezes ela começa pequena, em uma noite melhor dormida, em um corpo que levanta com menos medo, em uma escada que deixa de assustar, em uma caminhada que volta a ser possível, em uma dança que parecia ter ficado no passado, porque viver sem dor não é apenas deixar de sentir dor, é deixar de organizar a vida inteira em torno dela, é voltar a fazer escolhas, é voltar a confiar no corpo, é voltar a viver sem pedir permissão para a dor. Viver sem dor é ter escolhas, é poder ter liberdade, é realizar sonhos, é ver pessoas que estavam limitadas por diagnósticos, por nomes, escrevendo livro, dançando, viajando, namorando, se revelando, montando peça de teatro, voltando a fazer beach tênis, andando de bicicleta e tudo mais que você possa imaginar ou que a gente nem possa imaginar. Isso para mim é viver sem dor. A dor como um mecanismo de proteção, ela só está cuidando de você. E aí você pode o que você quiser. Isso para mim é a liberdade de quando a dor volta para o lugar que ela precisa habitar na nossa vida, que é um lugar de proteção, e não como a protagonista. Para quem vive há anos presa pela dor, a primeira liberdade pode parecer pequena para os outros. Dormir uma noite melhor, levantar com menos medo, virar na cama, caminhar até a cozinha, subir um degrau, respirar sem tanta tensão. Mas para quem sentia dor todos os dias, isso é imenso, porque a liberdade não começa com grandes feitos. Ela começa quando a pessoa percebe, meu corpo ainda responde. Mais do que o que ela disse, foi realmente o exercício, ter feito o exercício e ter aliviado. Oh, espera lá, alguma coisa aconteceu. Né? Nesse micromovimento, algo aconteceu dentro, que parece que melhorou, que eu estava vindo de assim, de todos os dias eu tinha dor, era dor, eu brinco que eu falo, era uma dor de estimação, né? Ela estava comigo e não se afastava, ela estava ali o tempo todo. Nossa, é maravilhoso, né? Me sentir livre é saber que assim, eu posso ir e vir, eu posso andar de bicicleta, eu posso jogar beach, eu posso fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Vou ter as dores, mas saber que eu tenho um método que vai me ajudar a extinguir essa dor, né, aliviar a dor, é uma liberdade que não tem preço. Depois dessas operações com a dor, teve esse momento de não me reconhecer. Não sei mais quem eu sou, que corpo é esse? E isso foi uma coisa difícil para mim, que eu recuperei agindo, não ficando parada. A Kelly, para mim, fez muita diferença. Ver como ela estuda e vivencia os movimentos, essa interiorização, as pausas. Então, tudo isso me deu crédito para redescobrir quem eu sou. E agora dançando muito e me expressando também até artisticamente, isso agora eu sou uma pessoa diferente, né, do que eu era. Hoje, para mim, viver sem dor é uma felicidade, é um alívio, uma possibilidade de viver bem. Né, de viver bem comigo mesma. E vivendo bem comigo mesma, eu posso viver bem com o mundo. Durante o dia, eu voltei a fazer as pausas. Por exemplo, eu vou trabalhar, eu pego o metrô. Então, enquanto eu estou esperando o metrô, eu faço alguma coisa, eu coloco na minha rotina sempre, cotidianamente. Hoje, eu tenho ferramentas, né, mais ferramentas. Quando acontece qualquer coisa, qualquer mal-estar, né, qualquer situação, eu estou mais preparada para lidar com essas situações, para lidar com uma possível dor nova, por exemplo, porque eu tenho essas ferramentas que estão já introjetadas no meu cotidiano. Eu diria para elas não se renderem a um diagnóstico, que tudo pode melhorar,
e que tem um caminho, ela pode voltar a se movimentar, ela pode ter uma vida gostosa, porque às vezes a pessoa pensa, como já ficou tanto tempo, não tem mais jeito, e sempre tem. É possível viver sem dor. Viver sem dor é uma delícia. Dançar, que sempre foi minha paixão, eu voltei. E voltei assim com tudo. Voltei até da aula. Reconquistei uma liberdade de ir e vir sem medo. De dirigir, de sair sozinha à noite. E a idade avançando, hein? A idade minha não parou. E eu fui conseguindo conquistar espaços que para mim já estavam... uma grande coisa que aconteceu, linda, que imagina que eu tinha esquecido. Eu fui viajar sozinha para a Europa em 19. Foi só a partir da Kelly que eu aprendi que eu posso, aos 80 anos, que eu completo agora, em novembro, dizer que eu estou vivendo os melhores anos da minha vida. E da Kelly, sou aluna para sempre. Quando uma pessoa volta a se mover, ela não recupera apenas um gesto, ela recupera participação, recupera a independência, recupera a confiança e partes da vida que a dor tinha feito parecer impossíveis. Porque para quem viveu anos presa pela dor, voltar a dormir, caminhar, dançar, cuidar da casa, subir uma escada, viajar ou aceitar um convite não é pequeno, é uma forma de recuperar a própria vida. Vem cá experimentar. Eu vejo seu corpo como um corpo incrível, que tem muitos recursos e possibilidades. Depois que você viver no seu corpo, aí a gente conversa de novo. Que tal? Eu sei que para quem já tentou de tudo, acreditar pode ser difícil. Por isso, o próximo passo não é acreditar em uma promessa, é experimentar no corpo, é perceber um movimento pequeno, uma respiração diferente, um alívio que parecia impossível, uma noite de sono um pouco melhor, um gesto que volta, uma escada que assusta menos, porque quando o corpo sente, a esperança deixa de ser uma ideia distante, ela vira uma experiência. O alívio é um começo muito importante, mas a liberdade nasce quando a pessoa permanece no cuidado, quando ela aprende a escutar os sinais do corpo antes de chegar no limite, quando ela reconhece seus recursos, quando ela percebe que não precisa mais entrar em guerra com a dor, porque o método Liberte Sua Dor não é uma prática solta, é um caminho que acompanha a rotina, a crise, o medo, a melhora, a vida. É por isso que quando uma aluna volta a praticar todos os dias, ela não está apenas repetindo movimentos, ela está fortalecendo uma nova relação com seu próprio corpo. A cura da dor é possível. Se fosse há 10 anos, eu ia dizer, eu não posso falar isso, mas hoje eu posso. A cura da dor crônica é possível. Lembrando, a dor é um mecanismo de proteção. E a cura da dor, ela começa numa mudança em como o sistema nervoso está interpretando a dor. Não é mágica, não é simples. Tem dores que talvez, não sei nem se trata de curar, mas se trata de cuidar. Existem diagnósticos que podem ser curados? Existem. Existem outros que não, mas a própria dor dentro daquele diagnóstico pode ser curada. A dor crônica não se trata mais de remediar, mas de trabalhar nessa origem para a gente trabalhar na cura. Eu sou cuidadosa com isso porque para isso virar, tá prometendo cura, então, coisas fantasiosas. Isso tem todo um embasamento neurofisiológico de que se a gente muda essas conexões, mesmo tendo uma lesão ali, uma articulação mais degenerada, o corpo pode se reorganizar e interpretar diferente essa dor. E eu quero olhar para os meus alunos e meus
pacientes, não como quem está fazendo uma promessa falsa, mas para que ele experimente, para que ele se dê essa oportunidade de ver o próprio corpo responder a partir dessa perspectiva da saúde. Esses 10 anos, eles representam uma maturidade, um reconhecimento de ter sustentado algo. Esse trabalho na internet, eu posso olhar para ele hoje e dizer que ele é um filho bonito e talvez ele está na hora de crescer mais. Eu sonhava de muitas pessoas aliviando a dor, aprendendo a usar o corpo, né? E hoje eu posso dizer que isso é uma realidade. E hoje eu sonho que a gente possa ter profissionais mais sensíveis para receber as pessoas com dor crônica. E sonhar é o primeiro passo. O segundo é planejar. O terceiro é executar. E o quarto é celebrar. Então, quando a gente celebra algo, a gente está abrindo espaço para sonhar de novo. E para mim, essa celebração dos 10 anos do Liberte Sua Dor, ela está abrindo aí a possibilidade de um novo sonho. Um sonho de ter profissionais também reproduzindo mais isso, fazendo mais isso, né? Acho que esse é um sonho meu, de que não é algo que a Kelly faz, ou é algo que o Feldenkrais, mas algo que vai se naturalizando, da gente ser tratado com mais respeito. Quando eu olho para esses 10 anos, eu não vejo apenas um método, eu vejo histórias. Vejo pessoas que chegaram desacreditadas do próprio corpo e começaram a sentir esperança de novo. Vejo mulheres que tinham medo de se mover voltando a dançar. Pessoas que ouviram que não havia mais caminho, encontrando recursos. Alunas que voltaram a caminhar, viajar, trabalhar, cuidar da casa, brincar, sorrir, desejar. O Liberte Sua Dor nunca foi só sobre tirar uma dor. Foi sobre devolver autonomia, foi sobre devolver dignidade, foi sobre devolver para cada pessoa a sensação de que ainda existe uma vida possível. Esse é um sonho que eu tenho, que os profissionais eles pudessem olhar aquela pessoa com o máximo de amorosidade que eles conseguissem. Não, eu falo no sentido genuíno do acolhimento. Imagina como é ser recebido por alguém que pode olhar para você te olhando pela sua potência. Pode ter milhões de alterações no exame. Quando você decide cuidar de alguém, você já tomou partido dessa pessoa. É estar junto, é uma aliança verdadeira. Ela já enfrentou muitas batalhas, ela já encarou muitas lutas, ela não precisa de mais uma pessoa dura para ela encontrar e dizer que o corpo dela está errado, que ela não está querendo melhorar, que ela não fez a parte dela. Eu acho que o que precisa é uma mudança de consciência no que a gente chama de saúde. Esse é o legado que eu quero deixar, que uma pessoa com dor crônica não seja vista como difícil, nem como exagerada, nem como alguém que precisa se conformar, mas como alguém que tem uma história, um corpo vivo, um sistema nervoso que aprendeu a se proteger e que também pode aprender novos caminhos. O método não é apenas sobre a dor, é sobre autonomia, é sobre dignidade, é sobre devolver às pessoas a sensação de que ainda existe vida possível. A dor pode ter feito parte da sua história, mas ela não precisa decidir o seu futuro. Se você sente dor e não acredita em mais nada, dê um voto de confiança em seu corpo. Vale a pena, porque existe muita vida atrás dessa dor. Eu diria para elas não se renderem a um diagnóstico, que tudo pode melhorar e que tem um caminho, ela pode voltar a se movimentar, ela pode ter uma vida gostosa, mesmo que tenha passado muito tempo. Porque às vezes a pessoa pensa, como já ficou tanto tempo, não tem mais jeito. E sempre tem. Calma, calma, vamos ver isso, existe uma esperança, existe a possibilidade de melhora. Tem um método para a gente poder
se liberar, né? Não é se livrar dela, mas é se liberar. Quero deixar aqui um recado, mas um recado vivido, e vivendo. E esse recado é assim: se você tem dor, é um caminho certo, seguro, ético, para você seguir e ter essa leveza, porque a Dalva, sem a Kelly, sem os recursos todos que eu tenho agora, era triste, deprimida, desesperançada, sem razão para a vida, mesmo tudo estando bem à sua volta. A Dalva não tinha lugar na vida, né? Hoje eu me sinto pertencente à vida. Viver sem dor não é apagar a história, não é fingir que nada aconteceu, não é prometer que o corpo nunca mais vai sentir nada. Viver sem dor é descobrir que a dor não precisa escrever o final. Ela pode ter feito parte da sua vida, pode ter te obrigado a parar, pode ter te afastado de coisas que você amava, pode ter feito você duvidar do seu corpo, mas ela não precisa decidir o seu futuro. Em 10 anos, o Liberte Sua Dor mostrou isso muitas vezes, que o corpo ainda pode aprender, que o sistema nervoso ainda pode encontrar segurança, que movimentos pequenos podem abrir caminhos enormes, que uma pessoa que já não acreditava mais pode voltar a dormir, caminhar, dançar, voltar a viver. E talvez esse seja o próximo passo. Não tentar vencer o corpo, mas voltar para ele, com cuidado, com presença, com amorosidade, com um caminho, porque o corpo sabe se proteger, mas ele também sabe voltar para a vida.